E daí vai ficar muito legal, muito bacana para entender. Esse capítulo 8 foi um capítulo, uma das visões de Daniel que mais deixou ele aterrorizado, porque mexia diretamente com o santuário. E ele, como um bom judeu, ele ficou sem entender. Terminou o capítulo 8, ele não entendendo a visão. E, mais que tudo, deixou ele aterrorizado, porque atingia diretamente o santuário, o qual ele conhecia. Como um bom judeu, ele sabia o quanto era sagrado, né, o santuário. No capítulo 2, vimos a estátua de Nabucodonosor, né? E falamos sobre os impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? Ocidental e oriental, e os pés que seriam dos nossos tempos, né? A Roma ainda até hoje atuando, mas sem ligas, né? sem vínculos, né, políticos. No capítulo 7, vimos também a mesma representação dos impérios, só com animais, né? A Babilônia foi representada com um leão alado, né, com asas. O Medo-Persas ficaram com um urso, né, com 3 costelas na boca. A Grécia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E Roma, um animal em que Daniel não conseguiu distinguir ele no reino animal. Então era um animal feroz, com dentes de ferro e unhas de bronze, né? Roma ela sempre teve vestígios, né, da Grécia antiga, né? Então eles tinham a cultura grega, mas atualizaram a roupa, né, vamos dizer assim, trazendo para o lado romano. E no capítulo 8 começa com 2 animais que para Daniel era sagrado, vamos dizer assim, para o uso do templo. Era o bode e o carneiro. O capítulo 8 trata-se de um carneiro e um bode, símbolo da Medo-Pérsia e da Grécia. Esse capítulo 8 também é o único capítulo em que dá um nome no império. Ele põe o nome do império. Então, assim, eu vou dizer no começo sobre Medo-Pérsia e Grécia, mas nós vamos ver, eu vou passar aqui, que o próprio capítulo ele narra esse império. Não é mais um achismo, né? Então vamos lá. No verso 3 já começa assim: então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir, nem lhe haviam quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Nós vimos que os Medo-Persas, Ciro, ele quando invade a Babilônia, ele deixa Dario como um império, e ele vai atrás de Nabonido, que era o pai de Belsazar, né, na Babilônia, o último rei da Babilônia. Por isso que ele subiu por último, porque Ciro depois retorna à Babilônia e entra como o verdadeiro rei. Mas nesse intervalo que ele vai na captura de Nabonido, deixa Dario. Tá? Então por isso que um chifre era maior que o outro, e o outro subiu por último, né? Ele também, os Medo-Persas também, lembra que eles dominaram 3 impérios antes de chegar até a Babilônia, né? 2 antes de chegar na Babilônia, que a Babilônia foi o terceiro. Eram os egípcios, a Lídia e por último a Babilônia. E eles vieram tomando todos esses impérios com guerra, e não tinha quem podia enfrentá-los, né, aguentar o seu exército. Só que não ficou assim. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, e com todo o seu furioso poder
viu-se chegar perto do carneiro. Esse, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode que lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar do carneiro do poder dele. Então, esse bode com 3 chifres, né, com um chifre bem notável, com um chifre bem notável entre os olhos, representa a Grécia. E pode ver que ele não toca no chão, porque Alexandre o Grande, ele realmente foi um dos imperadores, assim, um dos reis, vamos dizer, que teve um avanço muito rápido no seu império. Ele, quando enfrenta os medo-persas, pode ver que ele quebrou os 2 chifres, Medo e os persas. Então, ele foi notável, as vitórias dele, foi muito rápido. A conquista dele em 10 anos, ele começou com 20 anos de idade, 13 anos. Com 33 anos, ele já não tinha mais ninguém para dominar. Ele foi um dos únicos que dominou todo o planeta, vamos dizer assim, né? Tinha todos os impérios mundiais na sua mão. Só que aconteceu uma coisa: o bode se engrandeceu de sobremaneira e na sua força quebrou-lhe o chifre, o seu grande chifre, aquele chifre notável. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então Alexandre morre. E lembra que surgiu, quando Alexandre morre, os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, acho que é isso. Eles foram os 4 generais que tomaram os impérios conquistados por Alexandre. Por isso que ali surgem os 4 chifres, né? Nós vamos ver em detalhes essa batalha desses 4 chifres no capítulo 11. Eu sempre gosto de falar, no capítulo 11, até o pastor Arilton também cita isso. É uma novela mexicana. O capítulo 11 é um casando com uma filhada do outro e depois passando a perna para tomar o império. É um vai e vem de casamento muito grande no capítulo 11. Mas nós vamos ver em detalhe, vai ser de enjoar, viu? Uma novela mexicana no capítulo 11. Mas a gente vai ver bastante como que é rico os detalhes que Daniel nos traz nas suas profecias. Obviamente que ele não sabia aos detalhes sobre tudo isso, mas a escrita dele nos deixou, né, assim, detalhado. E a gente, como adventista, nós somos muito historicistas, né? A gente acredita na profecia e narramos esses detalhes porque a história nos fornece esse detalhe. Então não podemos pegar uma profecia do capítulo 8 e jogar lá no futuro, ou jogar lá atrás no passado, na época medieval ou do império. Ela é bem detalhada, a gente consegue perceber. E ainda o capítulo 8, ele dá nome nos bois, vamos dizer ali, né? No caso, o carneiro e o bode, né? Olha só, verso 9 a 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir ao exército do céu. A algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel ficou muito mal por causa desses versos. Nós vamos ver que no final do capítulo 8 ele ficou até doente por causa desses versos. Porque o que ele viu, um chifre pequeno saindo, no meio desses 4, sai um chifre pequeno, e ele derruba todo o santuário de Deus em terra. Ele pisoteia, fala sobre o mal do Altíssimo, derruba as leis, derruba tudo. E Daniel, quando vê isso, ele fica muito assustado. Como um bom judeu, ele vendo o santuário de Deus sendo transgredido,
derrubado, ele ficou totalmente sem norte, vamos dizer assim. Ele não sabia direito o que poderia dizer essa profecia. E ele, no final desse capítulo 8, a gente vai ver que ele ficou muito mal, muito doente. Vamos falar hoje sobre dele tirar esse chifre pequeno, tirar o que ele tirou o sacrifício diário, né? Dele tirou o sacrifício diário. Mas ele fez mais alguns detalhes. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército, Jesus. Se engrandeceu mais que Jesus. E deitou em terra a verdade, os mandamentos de Deus. Nós vamos ver isso no terceiro, não domingo que vem, no outro, nós vamos ver em detalhes como ele se engrandeceu e como ele deitou a verdade em terra. Veja agora a tradução, que não é o Sirineu quem diz sobre esses impérios. E ouvi a voz de um homem de entre as margens do Ulai, que é um rio, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a essa visão. Aquele carneiro, então Gabriel começou, aquele carneiro com os 2 chifres que vistes, são o rei da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos, é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Isso está na história. O rei, e ter sido quebrado, levantou-se 4 em seu lugar, no lugar dele. Significa os 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não foi com força igual ao que ele tinha. Então os 4 reinos, realmente, na história dos generais de Alexandre, quando se levantam, não chegava nem no chinelo de Alexandre, o poder deles. Eles tentaram, de todas as maneiras, mas falando na nossa linguagem, foi muito pouco pelo que Alexandre foi. Detalhe que esse chifre pequeno, na tradução da Bíblia, fala que ele surgiu de um desses chifres. A tradução do hebraico original, ela fala que esse chifre pequeno surgiu da batalha desses 4 chifres. Tá? Então, hoje a nossa tradução, se a gente ler aqui, muitas Bíblias vai dizer isso. E esse chifre pequeno surgiu de um dos chifres pequenos. Na verdade, não. O chifre pequeno, ele surge diante da batalha desses 4 reinos, desses 4 generais. Se levanta, então, Roma, né? Que a gente entende que é Roma. Mas vamos dar mais detalhes. Ali está Alexandre o Grande, né? Um dos imperadores marcado pela história. Alexandre o Grande nunca foi achado o corpo dele, não se tem na arqueologia sequer algum sepulcro dele, nada dele, sarcófago não existe na arqueologia. É uma das coisas que mais a arqueologia tenta buscar, achar o túmulo dele. Já se achou do pai dele, o Felipe III, acho que é. Mas o de Alexandre, ele até hoje é um túmulo que ainda não se tem, mas tem muitas histórias escritas, né? Muitas coisas escritas dele, e por isso que a gente tem tanta riqueza de detalhes sobre as vitórias, as batalhas dele, né? Porque muitos filósofos deixaram os escritos, e até mesmo muitas estátuas, né? Na Grécia, com a escrita, né? Alexandre, né? Mas vamos lá. O chifre pequeno, a gente, como adventistas e muitos teólogos acreditam, assim como no capítulo 7, o chifre pequeno ele representa a Roma em suas 2 fases, a pagã, né, e a Roma papal. Muitos teólogos hoje acreditam. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera nos tempos de Paulo, hein? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora se detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Por que eu coloquei esse verso? Porque existe uma outra vertente dentro da teologia que fala que esse chifre pequeno é Epifânio. Fala que foi o imperador Epifânio dos Seleucos, né? Mas
não dá para encaixar nesse império dele. Por quê? Porque Epifânio, ele viveu no segundo século antes de Cristo. E Paulo fala que ele já opera, né? Ele já está operando, que era o Império Romano, no Império de Paulo, na época de Paulo. Então, por isso que não dá para deixar para Epifânio esse chifre pequeno, porque ainda não tinha surgido Roma ali ainda. Estava começando a se formar Roma. Então, não dá para se encaixar. E por isso que eu coloco, porque existe uma segunda vertente que joga sempre para Epifânio. Sempre para Epifânio. Epifânio foi um dos imperadores ali da descendência dos gregos, desses ditadores, desses generais de Alexandre, que ele pisou no templo mesmo, ele fez os judeus sacrificarem porcos no altar. Ele foi bem ruim, bem mal mesmo com os judeus. Então eles deixaram, muitos teólogos acreditam que esse chifre pequeno poderia ser ele, mas não se encaixa, não se enquadra, porque Epifânio ainda não existia ali no Império Romano, e Paulo já falava que o iníquo já estava operando nos seus anos, né? O que mais nós temos do chifre pequeno? Cresceu até atingir ao exército dos céus, lançou por terra as estrelas e as pisou. Tirou do príncipe dos exércitos sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, e deitou a terra por terra a verdade, e o que ele fazia prosperava. Daniel 13 entra no clímax da nossa profecia, né? Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava comigo: até quando durarás a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel viu tudo aquilo sendo transgredido, e ele viu a conversa entre os anjos, até quando duraria. E Daniel ficou muito, muito mal em saber que até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, ainda o santuário seria pisoteado para depois ser purificado. Por isso que ele ficou mal, doente. Ele viu já os 2 animais que é usado no Yom Kippur, no dia da expiação, sendo dado como visão para ele, e depois ele vê isso, ele fica sem entender. Mas Daniel, ele tinha uma qualidade muito grande. Existem 2 personagens da Bíblia, o qual eu assim tenho muito carinho. Eu olho com uns olhos muito brilho meus olhos quando eu vejo as histórias. É de Daniel e Paulo. Daniel, ele tinha uma grande qualidade, que eu até brinco, ele era muito chato. Daniel era um cara chato, mas no bom sentido, tá? Por quê? Quando dava uma visão para ele, ele não conseguia ficar sem saber a resposta. Ele pegava no pé de Deus. Para você ter uma noção, abra a Bíblia de vocês no capítulo 8 de Daniel. Eu vou pedir para vocês acompanharem comigo o início, o verso 1 do capítulo 8 e o verso 1 do capítulo 9. Daniel 8, verso 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive a princípio. Ou seja, no 3º ano de Belsazar. Quando você vai no capítulo 9, verso 1, diz assim, que é a resposta do capítulo 8, no 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. A diferença entre o capítulo 8 e o capítulo 9 se dá entre 12 a 13 anos da escrita. Deus deu essa visão para ele, e quase 13 anos depois, ele foi ter a resposta. Quase 13 anos ele ficou no
pé de Deus para ter essa resposta. Ele não dormiu. Ele fez penitência, jejum, oração. Pensa num homem que foi chato com Deus. Mas Deus tinha tanto amor por ele que revelou depois no capítulo 9. Então, assim, Daniel é um personagem da Bíblia que não é uma simples história, né, para a gente narrar às crianças, mas sim como levar no nosso coração como que nós cristãos temos que ser com Deus. Mesmo diante de toda a prisão, tortura que ele passou na Babilônia e depois continuou durante a vida dele toda sendo sempre imigrante dentro da Babilônia, ele nunca deixou de temer a Deus. Nunca. Mesmo diante de todas as desgraças que ele passava dentro da Babilônia, ele não deixou de amar a Deus. E aqui está, o final do capítulo diz assim: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará espêndulas destruição. Prosperará, esse é o chifre pequeno, e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e os povos santos. Por sua astúcia, os seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdade. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Daniel ficou doente, fraco, e tentou buscar a resposta, mas ele não conseguia. Mas, para a gente entender essas 2.300 tardes e manhãs, eu tenho que passar sobre o santuário, explicar um pouco sobre o santuário terrestre. Ele começa com Deus pedindo a Moisés, Êxodo 25:40, vê, pois tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no Monte Sinai. Então, Moisés ele constrói o tabernáculo, o santuário, né? E ele era dividido em 3 partes. Tinha um pátio, né, onde era feito aqui tinha o altar de sacrifício, a pia, né, onde que se lavava, o sacerdote se lavava, e aqui dentro dessa tenda tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. No lugar santo, a gente sabe que ali tinha a mesa dos pães, o castiçal e a mesa de incenso, né, o altar de incensos. E no santíssimo havia a arca da aliança, né? A arca com as tábuas dos 10 mandamentos. Havia também 2 tipos de sacrifício. O sacrifício diário. O sacrifício diário, ele era feito pela manhã, às 9 horas da manhã, mais ou menos o nosso horário, e às 3 horas da tarde. Todo dia, o sacerdote, ele sacrificava 2 cordeiros, um de manhã e outro à tarde. Era oferta pelos pecados e oferta pelo povo. Por quê? Muitos não podiam ir ao templo de Salomão, no caso, ou até o tabernáculo ali, porque moravam longe, em regiões distantes. E muitos também não podiam trazer diariamente o seu sacrifício ao sacerdote. Por quê? Era custoso, né? Levava dinheiro, tinha que ter dinheiro para comprar o animalzinho, manter o animal, enfim. Então muita gente era pobre, né? Viúvas, então eles não podiam fazer diariamente o sacrifício. Por isso que Deus pediu para que sacrificasse o cordeiro às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, para esse tipo de povo, para esse povo, aqueles que moravam longe, que não podiam dar oferta pelas suas condições financeiras. Então esse sacrifício ele era diário. Isso pois, o sacrifício diário funcionava assim: isso pois é que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuadamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro cordeiro oferecerás na tardinha, né? Ou 3 horas da tarde. Ele matava o cordeiro, pegava o sangue
e levava até o altar de incensos. E aqui no altar de incensos tem 4 chifrinhos, ó. Tem 4, eu falo chifrinhos porque são 4 canaletas, né? Onde que o sacerdote ele derramava, né, o sangue nessas canaletas, e ali corria o sangue. E quando entrava em contato com o incenso, aqui ele entrava em contato com o incenso, a fumaça subia e passava por cima do véu, aqui a cortina, e ia para o Santíssimo. Esse era o pedido de perdão daquele sacrifício diário, daquela pessoa que estava levando ali o cordeirinho. Então a fumaça passava e assim chegava o pedido de perdão a Deus, que estava ali, né, o Shekinah, que estaria ali em cima da arca, né? Aqui recebeu o castiçal, né? E aqui no cantinho a mesa com os 12 pães, né? No dia da expiação era diferente. Ele sempre ocorria no 10º dia do 7º mês, ou o mês de Tishem, né? Tishrem, uma coisa assim, eu não sei falar na marca, não. Mas é isso aí, Tishrem. Ele sempre ocorria nessa data. Aí não era mais sacerdote, mas sim o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele fazia uma vez ao ano, ele entrava, olha lá, entrará Arão ao santuário, com isso um novilho para oferta pelo pecado dele, e um carneiro para o holocausto. Tinha que dar continuidade ao sacrifício do diário. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Entenderam por que Daniel agora começa a dar mais ênfase na profecia, que Daniel se apavorou? Porque quando ele viu o bode, até quando ele viu o cordeiro, tudo bem, mas quando ele viu o bode vindo, ele entendeu que era uma profecia que se dizia em alguma purificação. Ela traduzindo para ele, ele entendeu que essa profecia apontava alguma purificação, algum fim, algum final de sacrifício, alguma coisa para dar cabo. Só que ele não viu dando cabo. Ele viu o quê? Sendo pisoteado. O bode e o carneiro lá estavam na luta, e depois ele viu o quê? O chifre pequeno levando em terra tudo isso aqui, ó, o santuário inteiro. Por isso que ele não entendeu. Ele falou, ué, mas você tem o bode e o carneiro, por que não tem fim? Mas sim, eu estou vendo aqui algo ainda sendo profanado no templo, no santuário. Também tomará, ali depois que ele matava, sacrificava, o novilho ele se purificava, o povo, as 12 tribos ficavam ao redor, né, em silêncio. Então o sumo sacerdote entrava, sacrificava um dos bodes, pegava o seu sangue, aspergia na arca da aliança também, ela tinha umas canaletas, e depois ele aspergia sobre ela, sobre a arca da aliança, e aquele silêncio se fazia ao redor do tabernáculo. Porque se esse sacrifício do primeiro bode não fosse aceito, ele automaticamente era fulminado, o sumo sacerdote. Por isso que ele tinha que primeiro se purificar, para depois ele entrar aqui para fazer o sacrifício dos bodes. Olha lá, também tomará 2 bodes e porá perante o Senhor. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel, que é a tradução Satanás. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado, mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor e enviá-lo ao deserto para Azazel. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar ao bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária,
e o homem soltará o bode no deserto. E lá ele morria, né? Ninguém sacrificava o bode no deserto. Lá ele era solto e ele morria sozinho, andando, perambulando no deserto. Isso representava o quê? Que o pecado do povo era depois passado para Satanás, o culpado de todo o pecado, né? Então ele era a representação desse de Azazel. Agora, o tabernáculo ele tinha dois propósitos: apontar o sacrifício de Jesus, né? Todos os sacrifícios feitos aqui, todas as simbologias, tudo, a mesa, o castiçal, o altar, a pia, tudo apontava a Jesus. As festas, que nós vamos ver mais em detalhes depois, um pouco mais para frente, tudo representava. No próximo estudo eu vou falar um pouco sobre as festas que deu cabo no sacrifício de Jesus na cruz. Então, assim, tudo que nós vimos e aprendemos aqui, ele representa o sacrifício de Cristo, a intercessão de Cristo no santuário celestial. Isso representa. Paulo diz assim, eu acho muito bonito, Hebreus 9, 20 até 24, e dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue no tabernáculo a todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, a comparecer agora por nós diante de Deus. Então Paulo diz que tudo isso que representou os utensílios, o derramamento de sangue, tudo por remissão dos nossos pecados. Não há perdão, né, sem a gente se purificar em Cristo, né? Mas a falsificação do sistema do santuário pelo chifre pequeno, ela ainda continua até hoje. Ela continua e se estende até aos nossos dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que cultura é uma coisa que é difícil a gente arrancar de nós? É muito difícil. Certa vez eu estava numa igreja lá em Biporã, e passando em Biporã, fica no norte do Paraná, próximo de Londrina, e estava tendo a lição, e o irmão estava passando a lição, e aí a gente era sobre pecados do povo hebreu, né, no deserto. Agora não me lembro certo qual é a lição. E aí a gente ver o erro dos outros e falar dos erros dos outros é bom, gostoso, né? É aquele negócio, a gente fala lá do rabo dos outros, é gostoso, mas o nosso nós esconde, né? A gente vai esconder, né? E ali eu estava falando para eles, porque eu sou a prova viva sobre simpatia. Eu não sei se vocês já fizeram simpatia ou já receberam simpatia. Sabe simpatia? Que a mãe faz, né? A criança está com soluço, enrola uma linha, coloca na testa. E aí tem muitas, né? Eu sei dessa porque muitas crianças fazem isso. E o que dá certo. A minha avó, por parte de pai, é romana. É romana mesmo. É da Roma, Itália mesmo, italiana. E a minha mãe é adventista de berço. Como contamina, gente? Como isso contamina, gente? E a minha mãe, por ter perdido meu irmão com 8 meses de idade, nossa senhora, ela ficou com muito medo de perder eu. Então qualquer coisa que eu pegava um resfriado, ela fazia uma simpatia. Ela ia para cima de uma simpatia para fazer. E isso eu percebi que encarnou nela, entrou nela esse medo, né? Pelo medo de perder, ela adotou essas coisas que a minha avó ensinava. E dava certo. Então eu lembro até hoje que uma vez eu
não lembro o problema que eu tinha. E a minha avó falou assim: olha, cozinha o feijão, amassa com aquele socadorzinho de feijão. Antigamente as pessoas, hoje ninguém mais faz isso, dá aquela amassada no feijão assim para não engrossar o caldo, né? E ela falou: você amassa, você faz um Pai Nosso, e daí você pega e põe na cabeça dele assim, deixa em cima da cabeça dele. Só que a minha avó esqueceu de falar para minha mãe, esqueceu de falar para esfriar antes, né? E eu lembro que ela, eu vejo na minha cabeça, eu lá do ladinho da pia assim, esperando, né? E ela socando aquele feijão, fazendo um Pai Nosso lá, e daí ela pegou, tirou ali, só raspou para tirar o mais grosso e pá, dá aquela carimpada na cabeça. Mas eu dei um grito. Dali pra lá, para de frescurinha, né? Para de frescurinha, já colocou ali de novo, daí ela esfriou, mas eu tive que esperar para terminar a simpatia. Mas resumindo, então quando eu disse isso pro irmão, eu magoei ele não gostou, porque ele, na hora, eu percebi que ele também era fruto de simpatias. E aí ele falou: não, mas isso funciona para o meu irmão. Eu não estou dizendo que não funciona, pelo contrário, eu digo que funciona. Mas nós temos que cortar essa raiz, porque Isaías mesmo diz que a gente tem que procurar os necromantes, os adivinhos. Não, nós temos que procurar quem? O Senhor. Então, quando a gente busca sobre isso, a gente automaticamente adquire essa cultura. Mas, e aqui eu não estou dizendo contra essas pessoas, quem faz, porque eu já digo aqui, eu sou fruto da simpatia. Mas a gente tem que dar um cabo, tem hora na nossa vida. Crer em Deus. Então a gente apontar os erros desse povo, que eu vou dizer no próximo estudo, nos 2 próximos estudos, a gente vai entrar mais a fundo do lado religioso do chifre pequeno, e isso envolve. E aí quando eu fui pesquisar de onde vem essa cultura da simpatia, vem dos gregos. Então se você acha que é romano, italiano, não, vem da Grécia. A Grécia que tinha muito isso. Então como que traz os traços até os nossos dias? Ela não é de hoje, não é dos nossos bisavós, é de milênios para trás, né? Então, no próximo estudo, nós vamos fazer sobre as 2.300 tardes e manhãs. Vamos falar sobre esse período. Vamos dar o início, quando iniciou-se as 2.300 tardes e manhãs, o qual apavorou Daniel, deixou ele apavorado. E quando se deu o cabo. E vamos ver em detalhe sobre também as festas judaicas que também se concretizaram na cruz com Cristo, né? Essa profecia eu só vejo, e aqui eu não estou puxando a farinha para nós adventistas, mas eu vou falar uma coisa: eu já andei muito em outras igrejas e eu só vejo a igreja adventista pregar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Eu nunca vi outra denominação, e é triste, porque não é que a gente leve esse troféu, não é um troféu, né, para ser carregado, mas ela aponta exatamente que nós vivemos nos últimos dias. Ela tem a função de abrir os nossos olhos e vermos que a gente não tem muito tempo mais. O nosso tempo é curto para a volta de Cristo. Então, não faltem. Venha no domingo que vem, que a gente vai ver sobre simpatias. Mentira. Nós vamos ver sobre as 2.300 tardes e manhãs. E a gente vai ver quando se iniciou e quando finalizou. Tá ok? Obrigado.